Olá, queridos amigos, tudo bem? Rapidinho aqui, como o planejamento pode te auxiliar no cumprimento da missão? Missão que eu me refiro é a missão que Deus nos deu de pregar o evangelho e salvar pessoas. Então perceba que os departamentos da igreja, os ministérios da igreja precisam cumprir uma missão, e essa missão é a missão de pregar o evangelho a todo mundo e, claro, evidentemente, salvar a maior quantidade de pessoas. Fique comigo até o final. Vamos lá. Planejamento. Lucas capítulo 14, versículo 28 até o versículo 30, diz assim: é Jesus que falou as palavras. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Quando Jesus falou essas palavras, ele estava focando o quê? Planejamento. Então, tudo na vida particular, na vida profissional, na vida familiar e principalmente na vida na igreja, vida espiritual e vida religiosa, precisa de planejamento. E esse texto, Jesus está tocando justamente nesse ponto. Já que se trata de um planejamento espiritual da igreja, dos nossos ministérios, precisa ter oração, orar, planejar e agir. Essas três palavrinhas sincronizadas, harmonizadas, nos ajudam a cumprir o objetivo, a alcançar o alvo, ou seja, cumprir o planejamento. Ellen White, em Testemunhos, volume 9, página 221, ela diz assim: é pela educação e a prática que as pessoas devem ser habilitadas a enfrentar qualquer emergência que possa surgir. E é necessário o quê? Um planejamento sábio para colocar cada um em sua própria esfera para que possa obter uma experiência que o faça apto a assumir responsabilidades. E ela fala também em Evangelismo, página 94, planos bem definidos devem ser francamente apresentados a todos os que tenham a ver com eles e deve haver a certeza de que tenham sido compreendidos. Então, perceba que Ellen White aqui pega carona no ensinamento bíblico do planejamento, a ideia de Cristo, que o planejamento é necessário, inclusive para aqueles que têm grandes responsabilidades na igreja. E ela fala que aqueles que ouvem o planejamento, que estão recebendo o planejamento, têm que ser planos bem definidos e compreendidos. Lucas, no capítulo 10, é uma aula que Jesus dá aqui de planejamento. Eu amo Lucas capítulo 10, porque se você fizer uma leitura rápida, você não vai perceber que Jesus está esboçando ali um planejamento. Então, o esboço de Cristo se encontra em Lucas capítulo 10 do planejamento do ponto de vista missológico. Então, é um planejamento prático. Então, vamos começar a leitura dos textos, tá? São vários versos aí concentrados. Tá? Aí em cima, como vocês podem ver. Capítulo 10, verso 1, verso 4, verso 7, verso 9 e verso 17. Depois disso, o Senhor, que é Jesus, designou outros 70 e os enviou de dois em dois para que precedessem cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E ele disse: não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias. E ele continua: permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem. Curai os enfermos, que nela houver, e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. E então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Então eu concentrei vários versos, mas é do mesmo capítulo, é o mesmo contexto. Jesus, ele está designando, enviando 70 de dois em dois, ou seja, duplas, para que eles pudessem ir em lugares que Jesus passaria depois. E depois ele dá várias instruções. As palavras-chave eu coloquei de letra azul, só para a gente compreender melhor o que Jesus queria dizer. Por exemplo, letra A. Designou, Jesus quer dizer que precisa designar. Quem designar? Quem escolher? Então, quando você está fazendo um planejamento, você não pode trabalhar sozinho. Jesus não trabalhava sozinho. Até ele juntou 12 discípulos, e aí no capítulo 10 ele mandou 70 discípulos, né? Então perceba que designar é saber quais são as pessoas para escolher, para recrutar. E lógico, evidentemente tem que fazer isso com oração. Jesus orava antes de designar, Jesus orava antes de escolher, tá certo? Então, quando for fazer um planejamento, gaste um tempinho com oração e você deve recrutar a sua equipe, deve escolher, designar aquelas pessoas que trabalharão contigo. Letra B, tá falando aí de 70, são 70 discípulos que Jesus designou. O que ele queria ensinar? Que devemos escolher. Quantos escolher? Uma equipe tem que ter uma certa quantidade, 3, 4, 8, 10, no caso dele aí 70. Então precisa saber quem recrutar, quantos recrutar. Percebe? Jesus dando a dica, isso é fundamental no planejamento. Qual é a quantidade daqueles que vão pertencer na sua equipe? Letra C, letra C. Jesus enviou de dois em dois. Então ele recrutou, ele sabia quantos recrutar e Jesus enviou de dois em dois, porque ele sabia como enviar. Tá certo? Esse é o método que Jesus estava ensinando. Como enviar? De dois em dois. Os 70 que foram recrutados. Letra D, precedessem, ou seja, eles foram à frente antes de Jesus chegar nos povoados e cidades. Então ele estava querendo dizer que no planejamento precisa ter quando enviar. Não é questão de data, questão de tempo. Então esses 70 que foram recrutados, enviados de dois em dois, eles deveriam ir antes de Cristo, ou seja, isso é um fator tempo, antes de Cristo aparecer nos povoados e vilarejos. A letra E diz cidade e lugar. Jesus quer ensinar que precisamos saber aonde enviar. Qual é teu alvo, aonde você quer chegar. Tá certo? Então perceba que só aqui nessa tela que a gente já viu quem recrutar, quantos recrutar, como enviar essas pessoas que foram recrutados, quando enviar e aonde eles devem ir, que no caso desse planejamento evangelístico eram cidades e lugares que Jesus passaria depois. Qual é teu alvo? Aonde você quer chegar?
Continuando, né? Letra F, Jesus deu orientação para esses 70 discípulos que eles deveriam permanecer na mesma casa comendo e bebendo. O que ele queria se referir? A questões financeiras. De onde viriam os recursos? Então, nesse caso aqui, que nós estamos lendo nesses textos, os recursos viriam das pessoas que receberiam essas duplas missionárias. Então, no seu planejamento do seu departamento, do seu ministério na sua igreja, tem que ver de onde virão os recursos. Do caixa da igreja? Ou seja, do seu próprio bolso? Ou de recolta? Pessoas de fora da igreja doarão esse dinheiro, então precisa saber, dentro de um planejamento, qual é o orçamento, da onde virão os recursos, que nesse caso de Cristo aí, os recursos viriam daqueles que receberiam e hospedariam as duplas missionárias. Letra G, o que eles deveriam fazer? O que fazer nesse processo evangelístico, ou nesse processo de missão? Eles deveriam curar e anunciar-lhes o reino de Deus. Então é o que fazer, como fazer, o que dizer, qual era a missão deles. A missão dos 70 era justamente curar os enfermos e anunciar que o reino de Deus estava próximo, que Jesus viria logo em seguida e que eles deveriam se arrepender dos pecados e tal. Então perceba que é um esboço de um planejamento minucioso que Jesus ensina em Lucas capítulo 10. Então os discípulos sabiam quantos eram as duplas, como essas duplas foram enviadas, de onde viriam os recursos, o que eles deveriam fazer, curar e anunciar o reino de Deus. Letra H. A letra H diz que regressaram os 70 dizendo. Ou seja, quando eles voltaram da missão, eles apresentaram um relatório. Qual era o testemunho deles? Era justamente para fazer uma avaliação do trabalho. Então não faça um planejamento sem que tenha esses elementos e também que haja uma avaliação, um testemunho, pontos positivos, pontos negativos, um relatório. Os discípulos, quando voltam, eles voltam trazendo um relatório para Jesus, justamente para fazer uma avaliação. Então, nessa tela que eu estou colocando aí para vocês, essa coluna azul, grossa, né, aí bem comprida, está falando que é o planejamento macro, que é o planejamento de Deus, que é o planejamento de Deus para salvar a raça humana. Então, Deus parte de um ponto para o outro para salvar a humanidade. Essas setas azuis menores, somos nós nos acoplando no planejamento de Deus. Então, nós, segundo os nossos dons, a nossa bagagem cultural, segundo o nosso entendimento, os dons que Deus nos dá, refinado pela palavra de Deus, nós brotamos do planejamento de Deus e vamos no alvo de Deus, cumprindo o objetivo segundo o nosso ministério e segundo os nossos dons. A setinha azul aí menor, tá? A seta azul grande aí é o plano de Deus. A seta amarela são aquelas pessoas que até começam no plano de Deus, mas acabam se perdendo. Elas vão para uma outra direção. Tá vendo? Elas vão para uma outra direção. A seta roxa é uma outra pessoa que brota também do planejamento de Deus, mas ela começa a ir contra. Você pode ver que a seta, ela se inclina para trás, né? Então a seta amarela são pessoas que se perdem no planejamento, são pessoas bem intencionadas, elas começam na raiz, na coluna vertebral do planejamento de Deus, mas em algum momento ali elas se perdem. Não tem praticamente maldade nenhuma. Mas a setinha roxa é aquela pessoa que começa no planejamento de Deus, mas em certo momento do planejamento dela já está indo contra o verdadeiro objetivo de Deus. Eu vou dar um exemplo rápido. Nós devemos curar, devemos fazer assistência social, devemos ajudar as pessoas, mas esse não é o grande objetivo do cristianismo. Nós usamos e devemos viver como estilo de vida assistência social e atender às necessidades das pessoas, mas com o objetivo de apresentar Jesus como aquele que salva do pecado e leva ao arrependimento. Qualquer coisa diferente disso, a gente já está mudando o foco do planejamento. E a seta verde é aquela pessoa que se julga cristã, mas de momento algum ela brota da Bíblia, o planejamento dela, não brota da missão de Deus e é totalmente perdida e contrária no sentido de cumprir a missão. São planejamentos tóxicos de certo ponto que tira a igreja até do foco do alvo mesmo, né? Eu sei, às vezes tem igreja que só quer viver de festa, festinhas e tal, de comemorações, mas a missão mesmo não cumpre. Ou só pensa em construir, essas coisas não estão erradas. Só tem que tomar cuidado porque às vezes a gente esquece que o verdadeiro planejamento de Deus é a história da redenção, é o plano de salvação que começou desde o Éden, naquele cordeiro que morreu ali representando Jesus para salvar Adão e Eva, apontando para a cruz, tá bom? Então como fazer executar um planejamento com sucesso? Número 1, o que eu quero? Qual é meu sonho? Qual é meu alvo? Aonde eu quero chegar? No caso de Jesus, ali no Lucas capítulo 10, Jesus queria as cidades e lugares prontas para recebê-lo. Por isso que ele mandou os discípulos à frente. O alvo dele era 100% daquelas cidades, vilarejos. Entendeu? Então faça o planejamento seguindo essa linha de raciocínio de Cristo e da Bíblia, né? Número 2, o que nós temos? Muito bem, eu quero chegar em tal lugar, né? Você que é do Ministério dos Aventureiros, Desbravadores, Ministério Jovem, Asa, Diaconato, Ancião de Igreja, que lidera a igreja juntamente comigo, né? Então perceba só, no caso de Cristo ali, o que nós temos? Onde nós estamos? Jesus tinha 70 discípulos que ele treinou e orientou. Então você tem que ver quais são as ferramentas que você tem. Né? Quais são as ferramentas? Quais são as pessoas que você tem? No caso de Cristo, 70 discípulos, né? 3. Como chegar aonde eu quero? Quais métodos? Ferramentas. Jesus os dividiu de 2 em 2. Jesus os enviou em 35 duplas. Então Jesus queria cidades e vilarejos. Ele tinha naquele momento 70 discípulos que ele designou. E como chegar, né? Como chegar onde eu quero? Qual era o método? O método de Cristo não era mandar ninguém sozinho. Era um acompanhado de outro. Ou seja, 35 duplas. Então essa aula se aplica para qualquer departamento da igreja, para qualquer ministério da igreja, para o ancião, para o pastor. Todos nós precisamos ter em mente quais métodos nós iremos utilizar para alcançar um objetivo. Por exemplo, um encontro de casais. Né? Quais os métodos que você vai usar nesse encontro de casais? E assim sucessivamente. 4. Quando chegaremos?
O planejamento precisa contemplar essas perguntas, inclusive essa que eu acabei de fazer. Tudo precisa de data para começar e para terminar. O planejamento tem que contemplar essas coisas. Quando começa, quando termina. Iniciativa e finiciativa. Muita gente é muito bom para começar e péssimo para terminar. Tem projetos que começaram e nunca terminaram. Então, depois de tudo pronto, Jesus determinou imediatamente a saída deles. Eles deveriam preceder Jesus nas cidades e vilarejos. Jesus tinha, então, em mente o tempo desse projeto, quando começar e quando terminar. 5, como adquirir meios, fazer um orçamento, construção de igreja, encontro de casais, uma trimestral, né, um evangelismo, Outubro Rosa, uma missão Caleb, projeto Mel, primícias, Semana Santa. Então, seguindo essas perguntas, a gente já está na quinta pergunta, na quinta. Né? Como adquirir os meios? Deve fazer um orçamento. Lembra do primeiro texto bíblico que nós lemos no início dessa aula? Na verdade, quem vai construir uma torre primeiro não senta para saber quanto que vai gastar, né? Porque se começar a fazer a torre e não terminar, Jesus mesmo disse que essa pessoa será ridicularizada, começou e não terminou. Então, no caso de Cristo, em Lucas capítulo 10, Jesus orientou que os meios viriam dos anfitriões que receberiam as 35 duplas. No seu caso, no seu planejamento, talvez é o caixa da igreja, talvez será recolta, talvez do bolso da sua equipe, tem uma coisa bem pensada, né? 6, precisamos treinar e passar a visão para a equipe. A equipe, Jesus deixou isso bem claro para todos, e nós devemos fazer igual. Quais desvantagens nós iremos enfrentar. Então não pinte um planejamento, sabe, de uma maneira assim perfeita, que não vai ter problema nenhum, isso não é verdade, né? No caso dos discípulos lá, se você ler Lucas capítulo 10 com calma, Jesus orientou e treinou a cada dupla, e falou inclusive das dificuldades. Jesus falou que eles seriam enviados para o meio dos lobos, e inclusive pela possibilidade de rejeição, eles deveriam até bater o pó dos pés, né? Então não seria um mar de rosas. No meio do planejamento, no meio do orçamento, no meio do recrutamento, no meio do treinamento, de passar a visão, Jesus deixou claro que para executar esse planejamento teria dificuldades, lobos, pessoas maldosas que no trajeto poderiam querer prejudicá-los e outras que não iriam recebê-los, né? Então isso acontece no cristianismo, na igreja, na sociedade, em qualquer plano com o objetivo de alcançar o objetivo de Deus, da sua palavra, né? 7, estabeleça metas cruciais e divulgar o projeto, precisa de marketing. Não é? Olha o que Jesus falou em Lucas 10, né? Jesus orientou que cada dupla ficasse focada na missão, né? Ele inclusive diz aí, não saudar os outros pelas ruas, né? E cuidar das pessoas e anunciar o evangelho. Não saudar as pessoas pelo caminho, que está no verso 4, verso 9, né? Não é que as pessoas deveriam ser mal educadas, é que o cumprimento judaico era um pouco demorado. Então a preocupação de Cristo ali é que eles ficassem saudando as pessoas, os conhecidos, pelo meio do caminho, e gastar muito tempo com isso e perder que existe um objetivo claro, uma meta crucial a ser cumprida, que nesse caso de Lucas 10 era ir às cidades e vilarejos, curar os enfermos e anunciar o reino de Deus e a salvação por meio de Cristo Jesus. Então por isso que ele falou que nesse caso aqui não era para fazer aqueles cumprimentos longos e focar nas metas cruciais, que era justamente atender as necessidades do povo, anunciando o evangelho. E 8º, o acompanhamento e avaliação do planejamento. Jesus fez o acompanhamento e ouviu o relatório deles. Quando eles voltam ali no verso 17 em diante, né? Eles começam a falar, verso 9, verso 17 em diante, eles estão falando o que aconteceu e tal. Isso é maravilhoso, fazer um acompanhamento, por 2 motivos. O que está errado, você vai eliminar do planejamento para na próxima vez não repetir o erro. E aquilo que está certo no planejamento, que deu certo, vai ser potencializado e repetido no próximo ano ou no próximo planejamento. Então a avaliação torna o planejamento melhor, e isso nós devemos fazer. E finalmente, nos versos 17, verso 20 especialmente, nós devemos celebrar a conquista. Jesus se alegrou com eles. A palavra alegria aparece nos versos 17 e no verso 20. Tem que ter uma comemoração. Conseguiu terminar a fachada da igreja? Faça uma comemoração com os irmãos. Terminou a missão Caleb? Faça uma comemoração, né? Um junta-panela, comer alguma coisa, né? Fazer uma festinha ali. É gostoso celebrar, e festa existe na Bíblia, inclusive na volta de Jesus, o livro do Apocalipse fala de festa. Iremos nos regozijar e nos alegrar com o nosso Deus. Celebre as etapas do planejamento que foram alcançadas e cumpridas. E finalmente, Lucas capítulo 10, verso 21 diz: naquele momento, pelo poder do Espírito Santo, Jesus ficou muito alegre e disse: ó Pai, Senhor do céu e da terra, eu te agradeço porque tens mostrado às pessoas sem instrução aquilo que escondeste dos sábios e dos instruídos. Sim, ó Pai, tu tiveste prazer em fazer isso. Então perceba que até o próprio Jesus fica feliz e faz uma oração de agradecimento a Deus pelos objetivos alcançados em Lucas capítulo 10. Fantástico, né? Isso vem tudo do mestre, tudo na Bíblia, tudo de Cristo. Faça seu planejamento do seu departamento, faça planejamento da tua igreja, do teu distrito, acoplado ao planejamento macro de Deus, seguindo essas perguntinhas, essas ideias que nós vimos nessa aula. Beijo no coração, Deus abençoe a todos, até a próxima. Tchau!